Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um vegetal que é muito popular. Ele agrada até os paladares mais exigentes por conta de ser docinho, de ser crocante, e é lógico que eu tô falando da cenoura. Então eu vou te contar no vídeo de hoje quais os benefícios que esse vegetal pode trazer para nossa saúde e ainda te mostrar outras formas de você consumir a cenoura que podem ser inovadoras aí na sua cozinha. Então fica comigo para você saber de tudo isso. Eu quero te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal. Aperta o botão aqui embaixo, é bem rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos nossos conteúdos. A gente pode encontrar a cenoura em diversas cores, desde a amarela até a cenoura roxa. Mas aqui no Brasil, a mais comum de todas, claro, é a cenoura laranja. E ela é riquíssima num composto chamado beta-caroteno. Eu vou te contar quais os benefícios o beta-caroteno pode fazer por nós. Mas antes disso, eu separei para te contar o que a gente encontra na cenoura em termos de macronutrientes. Então, em 100 gramas de cenoura, a gente vai ter aproximadamente 40 calorias. A gente tem também 9,6 gramas de carboidrato, sendo que disso quase 3 gramas são compostos de fibras. De proteína e de gordura a gente não tem praticamente nada, e algo que é muito interessante sobre a cenoura é que ela é um vegetal rico em água. Então a composição de água ela pode variar ali de 85% até 95%. E por conta, dessas características que eu acabei de te contar, a gente pode falar que a cenoura ela é uma ótima aliada do processo de emagrecimento. Isso porque nessa grande porção de 100 gramas a gente vai ter pouquíssimas calorias, são só 40 calorias em 100 gramas. E além disso, você pode perceber também que ela é rica em fibras, o que vai colaborar bastante para te dar uma saciedade aumentada, que é algo que a gente busca durante o processo de emagrecimento, para que a gente não sinta fome ao longo desse processo. É importante que a gente consuma fibras e, logicamente, associado com outros nutrientes que também vão te trazer essa saciedade aumentada. Uma outra característica da cenoura que colabora para o processo de emagrecimento é essa baixa quantidade de carboidratos líquidos, que são os carboidratos que a gente realmente vai absorver. Então, a fibra, ela é considerada, sim, um tipo de carboidrato, mas a gente não consegue absorver lá no nosso intestino, então acaba que a gente não contabiliza esse carboidrato. E por conta disso, ela vai, sim, ser um vegetal com baixo índice glicêmico, algo muito positivo quando a gente pensa no emagrecimento, porque a gente não vai consumir a cenoura e ter um pico de glicose no sangue logo em seguida. Pelo contrário, ela tem poucos carboidratos líquidos, esse pico de glicose não vai acontecer. E é legal para o emagrecimento a gente evitar que esse tipo de pico de glicose aconteça. Por quê? Para a gente absorver a glicose, a gente precisa da insulina, que é um hormônio. Só que esse hormônio vai informar lá para o nosso cérebro de que tem energia sobrando, afinal tem glicose no nosso sangue, e vai estimular que a gente armazene energia, e vai ser principalmente na forma de gordura. Então a gente precisa, manter os níveis de insulina um pouquinho mais baixos durante o processo de emagrecimento, e quando a gente consome alimentos que tenham esse índice glicêmico mais baixo, vai colaborar com o processo. Mas não é só para o emagrecimento que a cenoura é muito legal. Quando a gente pensa em saúde do nosso intestino, ela também vai colaborar bastante. Essa quantidade de fibras que a gente encontra na cenoura é super positivo para fazer o nosso intestino funcionar. Isso porque a gente vai ter fibras solúveis, principalmente a pectina, que a gente vai encontrar numa grande quantidade. Essa fibra ela é muito importante quando a gente pensa em nutrir a nossa microbiota intestinal, que são aquelas bactérias boas que colaboram com a nossa saúde e moram lá no nosso intestino, Então a gente precisa manter essa microbiota viva, se multiplicando ali para que a gente tenha um intestino cada vez mais saudável. Mas a gente também tem as fibras insolúveis, que elas são principalmente para dar volume nas nossas fezes e, claro, colaborar ali com o trânsito intestinal. A cenoura também pode ser muito positiva para reduzir os níveis de colesterol no nosso sangue. Isso também se deve à presença da pectina, essa fibra solúvel que é bastante importante, e ele vai colaborar como? A pectina ela vai ajudar a pegar esse colesterol que está em excesso ali no nosso sistema digestório e vai ser excretado então junto com as fezes. Então aquele colesterol ele nem vai chegar a parar lá no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Então ele vai ser diretamente eliminado através das fezes e lógico que vai baixar então os níveis lá no nosso sangue.
E aquela velha história que a gente ouvia, principalmente das nossas avós, de que comer cenoura faz bem para os olhos, estava certa. Isso por conta do beta-caroteno, que eu te contei lá no comecinho que a cenoura vai ter. Por quê? O beta-caroteno, dentro do nosso organismo, ele é um precursor da vitamina A. O que isso significa? O nosso corpo vai conseguir metabolizar o beta-caroteno e transformar então na vitamina A de forma ativa. E essa vitamina realmente é muito importante quando a gente pensa em saúde dos olhos. Mas a cenoura também vai ter a luteína, que é um outro composto bioativo muito relacionado com a saúde dos nossos olhos. Quando a gente pensa na vitamina A também, a gente pode pensar em sistema imunológico, ajudando a fortalecer as defesas aí do nosso organismo. E claro, a cenoura ela é riquíssima em compostos antioxidantes. Isso porque são esses compostos bioativos, né, que a gente foi comentando, beta-caroteno, luteína e tem diversos outros que vão ter esse perfil antioxidante, ajudando então o nosso organismo a combater radicais livres, que é natural que a gente tenha no nosso organismo. O problema se dá quando a gente tem muito radical livre. Aí realmente não é legal, a gente pode ficar mais propenso a desenvolver doenças, né, envelhecimento precoce também. Então o ideal é que a gente mantenha o nosso organismo com menos radicais livres, consumindo então alimentos com esse perfil antioxidante, como é o caso da cenoura. Outro benefício muito comum e falado da cenoura é que ela vai ajudar a manter o bronzeado. Isso também procede e também é por conta do beta-caroteno. Ele realmente vai atuar ali fazendo uma fotoproteção oral, aquela função que a gente tem do protetor solar, né, que é uma barreira física. Quando a gente consome o beta-caroteno e tem mais vitamina A no nosso corpo, a gente consegue proteger melhor a nossa pele e, claro, a gente vai conseguir manter o bronzeado por mais tempo quando a pele está saudável também. E uma dúvida bastante comum é por conta da cenoura ter uma quantidade um pouco maior de carboidratos do que outros vegetais, se diabéticos e pessoas que seguem uma estratégia low carb podem consumir esse vegetal. E eu te digo que sim, não há problema algum. Isso porque, como eu comentei contigo ali no comecinho, a quantidade de carboidratos líquidos da cenoura, aqueles carboidratos que a gente realmente vai absorver, é muito baixa. Então, não é a quantidade de carboidratos da cenoura que vai fazer a sua glicemia subir demais ali no teu sangue. Então, realmente, ela é tranquila de ser consumida, não há problema algum. Mas é claro que um ponto bastante importante da gente comentar é que quando a gente consome a cenoura crua, ela vai ter uma quantidade maior de fibras do que a cenoura cozida. Isso porque durante o processo de cozimento, a gente vai estar quebrando essas fibras e facilitando para o nosso corpo fazer a digestão, óbvio. Então a cenoura crua, ela tem uma quantidade maior de fibras que não foi processada ali pelo cozimento. Então a gente vai sim ter um índice glicêmico um pouco mais baixo na cenoura crua por conta dessa quantidade de fibras maior. Outra questão importante quando a gente pensa na cenoura é a forma de preparo. Tem algumas formas de preparo que a gente sabe que vai uma quantidade maior da cenoura e às vezes até na preparação a gente vai ter ingredientes mais calóricos, como é o caso de um purê de cenoura, por exemplo. Se a gente faz um purê de cenoura, vão pelo menos ali umas 4 cenouras, às vezes vai manteiga, creme de leite, o leite mesmo. Então a gente precisa ter um cuidado especial no tipo de preparação que você vai fazer, né, para se encaixar também no teu objetivo, seja o emagrecimento ou a diabetes, por exemplo. Mas como a gente falou sobre a estratégia low carb, eu quero te falar que a cenoura realmente é um ótimo lanchinho para você incluir se você faz a estratégia low carb. Isso porque, como você pode entender, ela tem uma quantidade pequena de carboidratos e ela vai muito bem com um patezinho, seja ele de ricota, de frango, de atum, acaba sendo um lanche bastante equilibrado, proteico e que vai te dar uma saciedade muito boa. E além disso, a cenoura ela acaba sendo uma substituição muito legal para outros alimentos que têm mais carboidratos ou que são mais calóricos, né? Como é o caso das batatas. Então, se você vai fazer um caldo, uma sopa, você pode substituir esses outros alimentos pela cenoura, que vai ficar super legal. Mas como eu falei lá no começo, né, a cenoura realmente é bastante versátil, ela tem um sabor adocicado, uma crocância que é única dela. Então fica muito gostosa da gente consumir ela crua no formato de salada, né? Pode ser ralada, pode ser cortadinha, do jeito que você preferir. Eu também gosto bastante de preparar a cenoura cozida, pode ser ali no vapor de preferência, ou então assada, que fica super gostoso. Você pode ir variando os temperos, coloca ali um aceto balsâmico, um lemon pepper, uma páprica picante ou defumada. Você vai dando uma cara diferente para a cenoura, cada dia fica diferente.
E se você é daquelas pessoas que adora consumir alimentos laranja, principalmente, que são ricos no beta-caroteno que a gente estava falando, então a cenoura, tem o mamão, a abóbora, são alimentos laranjas que são então ricos em beta-caroteno, é natural que se você tem um consumo muito grande desse tipo de alimentos, algumas partes do seu corpo podem ficar mais alaranjadas, então principalmente palma da mão, palma dos pés e até mesmo a pontinha do seu nariz. Mas pode ficar tranquilo que isso não vai te fazer problema nenhum, não tem problema, não vai te fazer mal, é realmente um acúmulo ali do beta-caroteno que fica na nossa pele. E você gosta da cenoura? Já sabia que ela podia trazer tantos benefícios para sua saúde? Tem uma receita que você faz aí na sua casa? Escreve para mim aqui nos comentários, estou sempre de olho. Deixe também a sua curtida no vídeo, assim eu sei que você gostou, isso me ajuda bastante também. E não esqueça de compartilhar com alguém que também é fã da cenoura e vai gostar de saber desses benefícios. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!